Olá, tudo bem? Bem-vindos a mais uma conversa. Hoje a gente vai mergulhar num clássico, um livro que, olha, praticamente inaugurou essa ideia de autoajuda. Qual seria? O Poder do Pensamento Positivo, do Norman Vincent Peale. A gente vai se basear em alguns trechos de um audiolivro que, assim, pegam bem a essência da coisa. Legal. E qual a nossa missão aqui? A missão é entender a ideia central dele, de que ninguém precisa ser derrotado pela vida, sabe? Ele defende que dá para ter paz, saúde e até uma energia constante com um método de pensamento. Uhum. Ele já começa com uma frase forte: será vencido se quiser. Este livro lhe ensinará como não querer ser derrotado. E esse é um ponto crucial, né? A proposta dele não é um otimismo bobo, tipo negar a realidade. Algo que hoje em dia a gente até chamaria de positividade tóxica. Sim, exatamente. Ele mesmo define o método como um sistema de vida criadora baseado numa técnica espiritual. E ele bate na tecla de que não é achismo. Certo. É o que ele chama de verdade documentada e demonstrável, baseada em anos de trabalho com pessoas. É uma mistura, assim, muito interessante de fé com o que a psicologia hoje chama de técnicas cognitivas, né, de reprogramar a mente mesmo. Essa ideia de reprogramar a mente começa com ele identificando um inimigo comum, um vilão universal. Que seria... A falta de confiança em si mesmo, o famoso complexo de inferioridade. Ele até cita uma pesquisa informal que fez, sim. e 75% das pessoas apontaram isso, a falta de autoconfiança, como o maior problema delas. É um número altíssimo. E para não ficar só na teoria, ele já joga a gente numa história real, o empresário, uns 40 anos, prestes a fechar o negócio da vida dele. E ele tem pânico. Totalmente. Paralisado, ele usa a expressão prestes a naufragar. E a solução que o Peale oferece ali, na hora, é o que define o livro todo. Ele não faz uma longa terapia. Não. Ele age como um médico de emergência. Dá uma prescrição. Manda o cara repetir um versículo da Bíblia, de Filipenses. Que é, poderei fazer tudo com a ajuda de Cristo, ele me dará forças. Exato. E o que está acontecendo aí não é mágica. É o que a gente hoje chamaria de um interruptor de padrão. Um interruptor de padrão? Como assim? Pensa no pânico como um loop. Um disco arranhado, sabe? Não vou conseguir, vou falhar, vão rir de mim. Uhum. Repetir uma frase poderosa, de propósito, uma frase que tem autoridade para aquela pessoa, quebra esse ciclo. Força a mente a sair daquele trilho do desastre e focar em outra coisa. Numa possibilidade de força, de ajuda. Isso! Você não nega o medo, você joga um pensamento mais forte por cima dele. É um deslocamento de foco. Faz todo sentido. E o livro vai mais fundo, né? Tenta entender de onde vem essa falta de confiança. Sim, nas raízes do problema. Tem umas histórias muito boas, tipo a do jovem funcionário que se sentia inferior por não ter faculdade como os colegas. Eu lembro dessa. E para compensar, ele falava demais, contava segredos da empresa só pra parecer importante, pra ser o cara que sabia das coisas. Um exemplo clássico de mecanismo de compensação que não funciona, né? O subconsciente dele, tentando proteger o ego, criou uma estratégia que era, na verdade, autodestrutiva. Exato, ele se sabotava. Ele não era uma pessoa má, era alguém agindo a partir da insegurança. Isso mostra que esse sentimento de inadequação é uma coisa aprendida. E o próprio autor se usa como exemplo, o que eu acho que dá muita força pro livro. Com certeza. Ele conta que era muito magro na infância, sofria bullying e ainda tinha a pressão de ser filho de pastor. Nossa, imagino. A cobrança... Qualquer errinho já vinha o comentário: ah, mas logo você, o filho do pastor... Ele diz que se revoltou contra isso e que, por muito tempo, a ideia de falar em público o apavorava. E essas histórias são a base do argumento dele. Elas provam que o complexo de inferioridade não é um defeito de fábrica. É tipo um software que foi instalado na gente. Gostei da analogia. E a grande promessa do livro é essa. Se um software foi instalado, ele pode ser desinstalado. Ou você pode instalar um novo por cima. O método para isso é disciplina mental e, no caso dele, a fé como ferramenta. Certo, o diagnóstico está claro, mas aí vem a grande questão. Como fazer essa reprogramação na prática, no dia a dia? Sim, no meio do caos. E aí tem a história que mais me marcou, a do caixeiro viajante, porque ela é muito tática. Essa história é brilhante.
É pura engenharia de comportamento, muito antes desse termo virar moda. Totalmente. O vendedor percebeu que tinha um espaço vazio no dia dele, que era o tempo no carro entre um cliente e outro. E nesse tempo, a mente dele era sequestrada pelo pessimismo. Exatamente. Ele estava sem perceber, treinando o próprio cérebro para o fracasso antes de chegar na reunião. Perfeito. Ele já chegava derrotado. E aí ele cria um sistema, coloca 2 clipes no painel do carro e pega um maço de cartões. Em cada cartão, uma frase bíblica de força. Simples e genial. Coisas tipo, se tens fé, nada será impossível, ou se Deus estiver conosco, quem irá poder estar contra nós? Uhum. No caminho, ele pegava um cartão, prendia no clipe e passava o tempo todo lendo, repetindo, mentalizando aquilo. Ele transformou um tempo de ansiedade num tempo de treino. O que ele está fazendo, no fundo, é gerenciar a dieta mental dele. A gente se preocupa com o que come, né? Mas raramente pensa no que a gente está alimentando a nossa mente. É verdade. Aquele vendedor sacou que a dieta mental dele era tóxica. Isso me lembra uma citação que o Peale usa do Dr. Karl Menninger, que é a chave de tudo. Qual? As atitudes são mais importantes que os fatos. Nossa, essa frase é muito forte. As atitudes são mais importantes que os fatos. É, porque o fato para o vendedor era a estrada, um fato neutro. Mas a atitude dele em relação a esse fato, o medo, a dúvida, estava definindo o resultado. Claro. Ao mudar a atitude com os cartões, ele não mudou a estrada, ele mudou a si mesmo. E uma pessoa diferente consegue resultados diferentes da mesma situação, né? Essa ideia de reavaliar a situação aparece de forma ainda mais dramática na história do homem de 52 anos. Ah, sim. O que achava que tinha perdido tudo. Isso, ele procura o Peale desesperado, repetindo: perdi tudo, estou liquidado. Ele estava cego pela perda. É a clássica visão de túnel. O desespero joga um holofote tão forte no problema que todo o resto fica no escuro. Exato. A pessoa esquece o que ainda tem. Uhum. E a intervenção do Peale é de uma simplicidade que choca. Ele não consola. Ele pega papel e caneta e fala: vamos listar os bens que o senhor não perdeu. E o homem acha ridículo no começo. Sim, mas o Peale insiste. E aí começa a lista. Primeiro, a esposa leal. Segundo, 3 filhos devotados. Terceiro, amigos de verdade. As coisas que realmente importam. Quarto, a integridade pessoal. Quinto, boa saúde. Sexto, viver num país de oportunidades. E por último, a fé em Deus. E ao final da lista, o que acontece? O holofote muda de lugar. Aquilo que estava no escuro ganha luz. É o que a gente chama de reenquadramento. Reenquadramento. Ou reestruturação cognitiva. É um método para forçar o cérebro a sair daquela visão limitada e ter uma visão mais ampla, mais realista da coisa. O fato da perda financeira não mudou. Não, mas a atitude dele em relação à vida mudou completamente. Ele percebeu que os ativos mais importantes dele estavam intactos. A reação dele é incrível. Ele olha para a lista, dá um sorriso meio sem graça e diz: sabe, pensando bem, a situação não é tão má assim. Acho que posso começar de novo. É uma virada de chave. Total. Ele passa de vítima a protagonista da própria vida em minutos. Isso mostra a diferença do pensamento positivo do Peale para aquela ideia superficial de é só pensar positivo. Não é ignorar o problema. Não mesmo. É reconhecer o problema e logo em seguida fazer um inventário consciente de todos os seus recursos e forças para lidar com ele. É uma abordagem estratégica. E isso leva a gente a uma pergunta. Existe um método, um passo a passo, para transformar isso num hábito? Sim, um guia prático. E ele não decepciona. Ele termina essa parte com 10 regras para construir autoconfiança. E elas funcionam como um programa de treino, né? Uma complementa a outra. Exato. A regra 1 já é pura visualização. Formule e grave em seu espírito um quadro mental de si mesmo como sendo coroado de êxito. Uma técnica que atleta de elite usa até hoje. O cérebro tem dificuldade em distinguir o real do imaginado vividamente. Então você já treina o sucesso na mente. Exato. Você cria as vias neurais para aquilo acontecer. Você já se familiariza com o sentimento da vitória. A regra 2 é a aplicação prática do método do caixeiro viajante.
Toda vez que um pensamento negativo lhe assaltar o espírito, exprima deliberadamente um pensamento positivo para eliminá-lo. É higiene mental constante. E a regra 4 eu achei libertadora. Não se deixe atemorizar por outras pessoas. Lembre-se que a maioria delas, não obstante mostrar confiança, sente-se muitas vezes tão receosa quanto você. Essa é crucial. Ela desmonta aquela ilusão de que está todo mundo seguro, menos a gente. Verdade. A confiança que a gente vê nos outros é muitas vezes uma performance, uma armadura. Saber disso diminui a intimidação. E tem a regra 8, que me fez pensar. Avalie exatamente a sua própria capacidade e adicione depois 10% de acréscimo. Ah, essa é boa. Esses 10% a mais parecem um convite para apostar em si mesmo, né? Para ir um pouquinho além da zona de conforto. É exatamente isso. Não é arrogância, é se dar uma margem para o crescimento. É um empurrãozinho para sair da autossabotagem. Olhando o conjunto. Forma um sistema completo, né? Você visualiza, pratica a higiene mental, usa afirmações e se desafia a crescer. A mensagem final é muito poderosa. Confiança não é um dom, é uma habilidade que se treina. Então, a grande lição que fica dessa nossa análise é que a qualidade dos nossos pensamentos, ela não é algo sem importância, ela literalmente constrói a arquitetura da nossa vida. Uhum. A obra do Peale é quase um manual para a gente se tornar o curador ativo do nosso universo mental, em vez de ser só, sei lá, uma plateia passiva. E trazendo isso para quem está ouvindo, para quem está enfrentando algum desafio agora, ou se sente paralisado pela dúvida, a mensagem é que o começo da mudança é interno. Sim. A atitude que se adota diante de um fato pode alterar o resultado desse fato, não porque a realidade muda magicamente, mas porque nós mudamos. E uma pessoa com uma mentalidade diferente age de um jeito diferente. E provoca resultados diferentes. Exato. O que me leva a uma reflexão final, um desafio talvez. O método do Peale está, como a gente viu, muito ancorado na fé cristã. Sim, os versículos são as ferramentas. Isso. E a questão que fica é, para alguém que não parte dessa tradição, ou de nenhuma tradição religiosa, como seria aplicar esse método? Boa pergunta. Quais seriam as suas declarações mágicas pessoais? Que textos de filosofia, trechos de poesia, princípios científicos, ou até frases de um avô, de uma avó, poderiam servir como essa rocha, essa fonte de poder para construir a mesma confiança? Qual é o seu código-fonte